Gente, vamos abrir no Salmo 101. Nós vamos meditar hoje no Salmo 101. Quero falar sobre princípios de uma vida fiel. Salmo de número 101. Queria uma aguinha, por favor, meus amores. Estou necessitada aqui de um copo de água. A Bíblia diz que quando alguém traz uma água para o profeta, receberá galardão de profeta. Então receba esse galardão. Você que vai trazer uma aguinha para mim. Salmo 101. Eu vou estar lendo na versão Nova Bíblia Viva. Eu esqueci de colocar, vou pedir depois para os meninos colocar para mim. Aqui mesmo, eu esqueci de colocar. Eu coloquei, é porque eu vou falar de versículo por versículo, tá certo? Mas eu vou ler aqui o Salmo 101, na versão Nova Bíblia Viva. Vamos orar. Pai, muito obrigada por estar aqui junto com os meus irmãos, com a presença do Teu Espírito. Que presença incrível a Sua presença. E nós queremos Te honrar e Te bendizer. Nos alimente agora com a Tua palavra, com o pão do céu. Como nós precisamos ser alimentados pelo Senhor, Espírito Santo. Alimenta-nos com as verdades da Tua palavra. E a igreja diz: amém, e amém, e amém. Então, o Salmo 101... vou ler agora na Nova Bíblia Viva. Cantarei a respeito do amor fiel e da justiça cantarei. Cantarei louvores ao Senhor. Tomarei bastante cuidado para andar sempre pelo caminho certo. Mas para isso, preciso muito da sua ajuda. Quero começar pela minha própria casa, tendo sempre um coração puro e sincero. Não quero ter interesses por coisas más. Odeio os atos de quem se afasta da sua lei, e não me juntarei a eles. Não desejo ter um coração inclinado para o pecado. Não desejo ter qualquer ligação com o mal. Farei calar aqueles que falam mal do próximo pelas costas. Não ficarei junto dessas pessoas orgulhosas e de coração arrogantes. Procurarei encontrar pessoas fiéis. Esses serão meus companheiros, os amigos que receberei em minha casa. Aqueles que vivem uma vida correta poderão me servir. Nenhum mentiroso ou ladrão viverá no meu santuário. Não permitirei uma pessoa falsa na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os maus da terra. E expulsei da cidade do Senhor todos que praticavam o mal. Então essa aqui é a versão da Nova Bíblia Viva. E eu quero começar, falando sobre esse salmo, que é um salmo escrito pelo rei Davi. E como eu quero falar sobre princípios de uma vida fiel, a primeira coisa que eu quero falar para você é o que são princípios. Eu quero falar o que a Bíblia fala sobre princípios. Nós, como povo de Deus, como igreja de Jesus, nós temos esse livro aqui, que a gente baseia a nossa vida. Quem baseia a sua vida nesse livro? Eita, meio fraco. Quem baseia a sua vida nesse livro? Eu espero que você ame a Bíblia. A Bíblia para nós, ela é um livro do céu. Foi Deus que mandou, que homens santos, o Espírito Santo foi soprando, foi inspirando esses homens para escrever o que estava no coração de Deus. Então, aqui está as leis de Deus, aqui está a constituição do céu. Aqui está normas, valores, para eu e você viver nossa vida em cima desses valores. Por isso que a Bíblia não é feita para a gente apenas ler. Não é um livro para você ler como intelectual, mas é um livro para ser vivido e praticado. A Bíblia foi feita para a gente ler e praticar. Por isso que Tiago, ao escrever sua carta, o irmão de Jesus, Tiago era filho de Maria.
meu irmão de Jesus, convivendo 30 anos com Jesus. Quantas coisas aquele rapaz aprendeu com seu irmão. Apesar que Tiago só se converteu quando Jesus morreu e ressuscitou. A Bíblia diz que lá em 1 Coríntios 15, Jesus apareceu para os apóstolos e para Tiago. Ele apareceu para Pedro, porque Pedro estava arrasado. Pedro achava que Jesus não queria mais ele. O cara falhou gravemente, negou Jesus. Pedro, que era um dos principais da confiança de Jesus. Jesus tinha 12, mas tinha 3 rapazes que era pau para toda a obra. Nunca estava ocupado demais que não conseguisse andar com Jesus. Quando Jesus disse, eu vou ali, ei Jesus, vou com você. Os caras abriam mão de qualquer compromisso e agenda para andar pertinho de Jesus. Por isso que Jesus não tem preferência, mas tem gente que prefere ele. E esses que preferem Jesus são os mais íntimos. Quem prefere Jesus cresce muito. Quem cancela compromissos para aprender de Jesus cresce muito. E Pedro, Tiago e João eram assim. Eles eram muito sedentos por Deus. Abria a mão de agenda. É para estar com o meu líder. Coisa mais importante é estar junto dele. Outras coisas são assim, ó. Eu abri mão da minha liderança. Quero estar perto. Quero aprender. Quero conviver. Isso é um discípulo. Gente assim cresce. Tem gente que faz qualquer coisa e marca discipulado. Aí você observa, a pessoa nunca cresce, nunca muda. Porque conviver com alguém mais crente do que a gente faz um bem incrível. Como traz correção conviver com pessoas mais cheias de Deus. Como traz mudanças, porque você se torna parecido com seus amigos. Quem são os seus amigos? Espero que sejam mais crentes do que você. Seus amigos vão dizer que tamanho de espiritualidade você tem. E Pedro, Tiago e João eram assim. Só que Pedro, apesar de ser um cara que Jesus confiava muito, sempre estava disponível, preferia sempre ficar com Jesus, negou. E como ele negou, ele ficou arrasado, decepcionado com ele mesmo. Que tipo de cara eu sou? Andei com ele, dei minha palavra, que se possível eu dava minha vida por ele e neguei. Não vale nada não. Então ele estava decepcionado com ele mesmo. Sabe uma coisa, eu vou voltar para a minha velha vida. Eu sou servo para ser pescador mesmo. Eu pisei na bola com Jesus. Quando Jesus ressuscitou, aí mandou avisar, diga a Pedro que eu quero me encontrar com ele. E quando Jesus fez questão de encontrar com Pedro, apesar de Pedro ter pisado na bola, isso marcou tanto a vida de Pedro, Jesus não ter desistido dele, que Pedro teve uma mudança radical. Nunca mais foi um Pedro covarde. Morreu crucificado de cabeça para baixo. Nunca mais negou Jesus. A confiança de Jesus, de não ter desistido dele, marcou demais Pedro. Mudou. E Tiago foi do mesmo jeito. Tiago não acreditava que Jesus era irmão dele. Mas quando Jesus apareceu para Tiago e para mais de 500 irmãos, segundo está escrito em 1 Coríntios 15, a vida de Tiago mudou radicalmente. Imagino a vergonha, porque Tiago estava junto com os irmãos de Jesus, criticando, não acreditava que ele era filho de Deus. Se tu diz que é filho de Deus, porque tu não aparece para o mundo? E ficava lá, né? E aí ele teve uma revelação, Jesus apareceu para ele. Ele ficou tão arrependido que ele se tornou o principal líder da igreja de Jerusalém. Ele se converteu. Você sabe como Tiago, ele depois que se converteu a Jesus, que ele entendeu que Jesus não era apenas irmão de carne, apesar de conviver na mesma casa e ter ali a mesma mãe, ele era Deus. Quando ele teve essa revelação, irmãos, ele era conhecido como os joelhos de camelo, de tanto homem de oração que Tiago se tornou. Tiago se tornou um homem da confiança de Jesus, o principal líder da igreja de Jerusalém. Estava ele, João e Pedro tomando conta da igreja como os principais líderes para tomar decisões muito sérias. Eles eram muito concentrados na oração, muito tempo gastavam na oração. A igreja começou a crescer muito e aí eles tomaram uma decisão. Nós não podemos nos ocupar com visitas e correndo para lá e para cá. Não. Nós temos que nos dedicar à palavra e à oração para a gente ouvir a voz de Deus. Então eles aprenderam muito, né,
com esse relacionamento íntimo com o Senhor. Então a Bíblia, ela foi escrita por homens cheios do Espírito Santo, né? E a Bíblia é um livro de princípios, valores, padrão de conduta. E quando a gente fala sobre o Salmo 101, para a gente aprender princípios de uma vida fiel, né? A gente está aprendendo com a palavra de Deus, o livro que veio do céu, Deus ditando. Olha, eu valorizo a fidelidade, eu valorizo. Deus começa a dizer como nós devemos viver como marido, como mulher, como devemos criar nossos filhos, como devemos ser patrões, como devemos ser empregados, como deve ser o nosso comportamento em todos os lugares, para a gente honrar o nome dEle e não envergonhá-lo. Então, você olha para a Bíblia, está aqui, ó, leia, e você vai dizer, olha, você vai ler e você vai aprender que a mentira é pecado, quem mente é filho do diabo. Você que mentia, pare de mentir. Você que roubava, para de roubar. Você que era falso e falava pelas costas, aprenda a conversar com a pessoa, frente a frente, acertar suas pendências. A Bíblia é um livro que trata com o nosso caráter, para a gente se tornar parecido com Jesus, amém? Essa é a Bíblia. Um livro para ser praticado. E o Salmo 101, quem escreveu foi Davi. Então, nós estamos falando de princípios. Princípios que a gente vai encontrar para praticar na nossa vida diária. Valores que vão nortear as nossas decisões e condutas. Tenho esse comportamento ou esse? Devo ter essa atitude ou essa? Lê a Bíblia e você vai começar a ter um comportamento que vai se parecer com o de Jesus, amém? Você sabe que os crentes, eles se convertiam a Jesus, e eles começavam a aprender os valores do reino de Deus, a tal ponto que eles foram chamados de cristãos. Um cristão era alguém que se convertia a Cristo, e se tornava um pequeno Cristo. Então o que se esperava de uma pessoa que se chamava de cristã, não era o judaísmo, porque o judaísmo lá era uma religião cheia de leis, regras, que eles colocaram lá, né? E diziam a lei de Moisés, e tinha lá um monte de regra, e muitas vezes os fariseus ensinavam uma coisa para os outros e praticavam outra. Jesus não, quando ele ensinava, primeiro ele praticava, ele estava lá praticando o que ele ensinava. E aí, quem andava com Jesus foi chamado de cristão. Gente que imita Cristo, que tem um comportamento parecido com Cristo, que fala parecido com Cristo. Sabe quando Pedro foi negar Jesus, a empregada disse, não, você é um deles. O seu modo de falar é igualzinho de Cristo, é igualzinho de Jesus. Não. Mas a fala dele era igual, porque a gente fala parecido com o que a gente convive. Quem convive com Cristo vai se parecer com Cristo. Isso se chama princípios, que é um conjunto de normas, valores, padrões, que o Senhor colocou em sua palavra, para a gente andar e viver de acordo com o que está escrito, o padrão do céu. Então o Salmo 101, Davi escreveu como rei. Alguns dizem que ele escreveu no começo do reinado. Inclusive Lutero, chamava o Salmo 101 de espelho de Davi para os príncipes governantes. Era assim que Lutero falava sobre o Salmo 101, que era um espelho, que uma autoridade, alguém que estava governando uma nação, e no caso de Israel, os reis, liam o Salmo 101 para eles ajustarem as suas posturas. Então o Salmo 101, escrito pelo rei Davi, era para lembrar os governantes as responsabilidades morais. E Davi também, ele escreveu o Salmo 15. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre o Salmo 15. Mas o Salmo 101 lembra muito
o Salmo de número 15, que fala sobre posturas. Que um cristão, uma pessoa que nasceu de novo, deve ter. Porque se você diz que é cristão, significa que você parece com Cristo. Um pequeno Cristo. Amém? Quem é um pequeno Cristo aqui? Diga amém. Sim, nós somos pela fé. A gente erra, mas a gente se arrepende. Porque ser um cristão significa que a gente se arrependeu. E a gente se arrepende, a gente se humilha. Porque Jesus é humilde. E um cristão, uma das características principais deve ser arrependimento. Uma pessoa fácil de lidar, que não é orgulhosa, cheia de direito. Mas um cristão se espera quebrantamento, humildade quando erra, ao invés de ser cheio de direito, né? Não combina muito com o cristão ser orgulhoso, nem cheio de direito. É a carne que é assim. Cristão é quebrantado. Amém, irmãos? Então, o Salmo de 101, Davi escreveu para mostrar para os reis, para os governantes, as responsabilidades que um rei deveria ter. Então, esse Salmo 101, ele fala sobre responsabilidades morais, como está escrito no Salmo 15. É como se fosse um manual, irmãos, o Salmo 101. Como se fosse um manual que o rei Davi se comprometeu a governar com justiça. E ele estava colocando ali para os outros reis poderem também ler o Salmo e procurar praticar aquelas decisões de governar com justiça. Então, é possível que até quando um rei morria e outro ia ser estabelecido, era lido esse Salmo 101. No dia da cerimônia, alguns estudiosos dizem que é possível que esse Salmo 101, na hora da coroação, era lido, né? Para que o rei pudesse se lembrar do compromisso que ele tinha em governar com justiça. E é tão interessante que eu vou colocar aqui o versículo 6. Coloque para mim o Salmo 101, versículo 6. O que é que Davi fala quando ele fala sobre o governo dele e que tipo de pessoa ele queria que trabalhasse com ele para governar a nação de Israel. Ele diz assim: os meus olhos procurarão quem? Para trabalhar com ele? Gente desleal, gente rebelde, gente difícil de lidar, que não aceita correção. Era assim que ele queria? Não. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Só vai trabalhar no meu governo, comigo, tendo um cargo de confiança, quem for fiel. Para que habite comigo o que anda em reto caminho, esse tipo de gente me servirá. E eu fiquei pensando, meu Deus, se Davi, ele como um homem de carne e osso, um governante, um rei, sabe que Davi foi o maior rei de todos os tempos. Amém, irmãos? O maior rei, quando ele governou a nação de Israel, não se desviou. Por 40 anos, aquele homem constituiu Israel uma nação de adoradores. Ele estabeleceu um lugar em Jerusalém, que tinha uma tenda que adorava a Deus dia e noite, porque ele descobriu que Deus gosta. E o que me impressiona é o cuidado de Davi em fazer o que Deus gosta. A minha pergunta é: você se preocupa em fazer as coisas como Deus gosta? Ou tanto faz para ti? Se Deus não gostou, problema dele. Eu quero fazer o que eu quero. Nem perguntei a ele, que eu não preciso. Sou dono de mim mesmo. É verdade. Por isso que você não muda e nem cresce. Mas no dia que você decidir, eu vou fazer as coisas como Deus gosta, talvez você sofra. Talvez você tenha que se humilhar mais, pedir perdão mais. Talvez você tenha que renunciar mais. Não, talvez não. Vai ser, viu? Jesus disse: quer me seguir? Morra. Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e renuncie à carne sua, que é má e ruim, perversa, rebelde, dura de coração.
morra, renuncie e me obedeça. Você vai ser meu discípulo. Faça o que eu te mando, você vai ser meu discípulo. Se você me obedecer, você vai me agradar. A obediência não tem que sentir vontade de obedecer. É obedecer. Chorando, com vontade, sem vontade. Se tu quer ser discípulo de Jesus, a regra é, quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo e me obedeça. Simples, doloroso, porque muitas vezes nós não queremos abrir mão do que a gente considera é meu direito. O direito de quem segue Jesus é não ter direito algum. O direito que você tem é de obedecê-lo e renunciar a você mesmo. É perdoar quando não tem vontade, é se humilhar quando não quer, é obedecer sem querer. Estão entendendo, irmãos? Andar com Jesus é uma caminhada maravilhosa, mas existe morte do orgulho e da sua velha natureza. É você se parecer com Ele. E para se parecer, o caminho é se humilhar, e se humilhar, e se humilhar. E quando estiver magoado, liberar perdão e se humilhar. Estão entendendo isso? Tem alguém ainda que quer ser discípulo de Jesus? Pois quem quiser ser discípulo de Jesus, ser um pequeno Cristo, você precisa conhecê-lo. Porque apesar de termos que negar nós mesmos, mas ninguém é tão incrível como Ele. Eu não deixo Ele por nada. Algumas vezes, muitas vezes, Ele me pediu coisas que me custou muito. Mas nada se compara do que eu ver um sorriso dele para mim. Ver um sorriso de Jesus e dizer, filho, você realmente me agrada. Porque foi isso que Jesus disse, Deus Pai disse de Jesus. Este é meu filho amado. Me dá muita alegria. Ninguém conhecia ele, não era famoso, mas a vida de Jesus era para dar alegria ao Pai Celestial. E você? Vive para dar alegria a quem? A você mesmo? Satisfazer seus desejos? Ou você vive para dar alegria ao Pai Celestial? Uma pessoa que alegra a Deus tem uma alegria que não tem dinheiro que pague, irmãos. A alegria da obediência, a alegria de agradar a Deus é simplesmente incrível. Por isso que a alegria que Jesus teve, Ele me pediu para eu morrer. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Eu não quero, Senhor. Porque Ele sabia que Ele ia se tornar pecado, ia se afastar do Pai, Ele não queria. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas quando Ele pensou na alegria que Ele ia dar ao coração do Pai e os frutos da obediência, Ele aceitou ir para a cruz. A alegria de obedecer, chorando, que Jesus chorou, meus irmãos. Obedecer não foi fácil. A Bíblia diz que foi com forte clamor, foi com gritos altos, de muita dor e choro. Mas Ele disse, eu vou obedecer, mesmo sem vontade. Quem está entendendo? Obedecer não é fácil, custa, mas a alegria que tem não se compara com a dor da renúncia. Então Jesus, Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Porque Ele sabia que Ele ia colher a minha vida e a tua vida. E não tem nada mais que alegra a Deus do que filhos e filhas transformadas. Os frutos da obediência são incríveis. Incríveis. Então, o Salmo 101 era para lembrar, olha, governante, você precisa cumprir os princípios da palavra para que você possa ser um rei bem-sucedido. E aí quando você vê Davi, e eu já sei que turma eu quero que trabalhe comigo, eu fico pensando, que turma Deus quer que trabalhe com ele? Se um homem de carne e osso não quer qualquer tipo de pessoa liderando no seu governo, Deus também não quer qualquer tipo de pessoa assumindo liderança em sua casa. Não é qualquer tipo de pessoa que Deus vai querer para servir em ministérios em sua casa. Para ser uma pessoa que tem a confiança de Deus, tem que andar no padrão de Deus, porque não serve. Quem está entendendo isso? Porque Ele é rei supremo. Se Davi sendo o rei da terra, Ele disse, não, eu estou procurando gente fiel para trabalhar comigo. Imagine o rei dos reis. Que tipo de pessoa Ele escolhe para trabalhar?
Paulo, apesar de não ser discípulo de Jesus de carne e osso, ele se converteu depois, mas o cara foi marcado pelos princípios. Paulo comia a palavra para vivê-la. Ele disse: olha, eu sou duro comigo, porque eu não quero ensinar as pessoas a ser reprovado no que eu ensino. Eu quero ensinar as pessoas e elas olharem para mim e dizer: Paulo pratica o que ele está ensinando. Porque tem muitas pessoas que gostam de ser mestres, mas a postura é reprovável. Quando se magoam, como são orgulhosos, cheios de direito. Irmãos, a gente é testado nas coisas ruins que acontecem conosco. Quando temos atitudes erradas, quando alguém nos corrige. Isso vai mostrar a nossa espiritualidade, as nossas reações. Sabia disso? Tem hora que a gente tem uma reação que é uma vergonha, sim ou não? Quem já teve uma reação que é uma vergonha? Eu já tive. De, meu Deus, eu me converti. Que reação é essa? Meu Deus, e vou me humilhar, pedir perdão a Deus, porque eu quero me parecer com Jesus. Sabe? E Paulo, ele aprendeu que uma das coisas que Deus espera de quem quer servir a Ele é ser fiel, irmãos. Deus não abre mão de gente fiel na sua casa para trabalhar nas suas coisas. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Coloque aí, por favor. Agora, isso é na Nova Bíblia Viva. A coisa mais importante, o que é que Deus considera em mim e você? A coisa mais importante para a gente servir a Ele, na casa dEle, na obra dEle. A coisa mais importante a respeito de um servo de Deus é que ele seja fiel ao seu Senhor. Diga fidelidade. Então, aqui no Salmo 101 vai falar sobre ser fiel, irmãos. No dia a dia, em casa, com o marido, com os filhos, no trabalho. E aqui, eu vou até procurar aqui em 1 Coríntios, aqui, no capítulo 4, na versão atualizada. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, dos administradores, dos servos de Deus, é que cada um deles seja encontrado fiel. Essa palavra fiel, no hebraico, a palavra fidelidade é emet. Representa a ideia de verdadeiro. O que é uma pessoa fiel, irmãos? Que Deus está procurando para servir a Ele. Uma pessoa verdadeira, confiável, leal, que está diretamente relacionada a uma pessoa honesta. Então, uma pessoa honesta é uma pessoa fiel. Está relacionada à integridade. Uma pessoa íntegra, que cumpre com suas obrigações. Quando dá uma palavra, cumpre o que fala. É uma pessoa considerada fiel. Deus procura gente de palavra. Gente que quando dá uma palavra, cumpre. Às vezes tem até prejuízo, mas é um homem de palavra. Você sabe que a sociedade está precisando de gente que é leal. Que quando dá uma palavra, cumpre a palavra. Então, fidelidade tem a ver com isso, com o caráter, com integridade, ser confiável. No grego, a palavra fiel é pistos. Não é assim, Marcos? Pistos? Fiel é aquele que não muda seu comportamento. Sabe aquela pessoa que tu conhece? Ela é a mesma. Não estou falando de ruindade, porque a gente tem que mudar todo dia, amém, irmãos? A gente tem que mudar todo dia. Se você era uma pessoa difícil de lidar, briguenta, tudo fazia questão, tu chegou a contenda. Não é terrível uma pessoa chamada, olha, o homem de contenda. Quem é homem de contenda é Satanás. Nós não. Quando falar o nosso nome vai ser quem? Olha, o homem de paz. Amém? Porque nós somos chamados filhos de Deus. Jesus é o príncipe da paz. Então, se nós éramos problemáticos, brigava por tudo, encontrou Jesus, começa um processo de mudança para nosso caráter parecer com o de Jesus. A gente vai, o irmão vai corrigindo a gente. Você foi muito grosseiro, me perdoe. Oh, me perdoe. Oh, me perdoe. Não é fácil, viu? Porque pedir perdão é matar o orgulho. E a gente não gosta muitas vezes, né, de se humilhar. Mas faz parte do caráter de Cristo. E aí,
Uma pessoa que não muda o comportamento no sentido de lealdade, de verdade, de honestidade, de integridade, de ser correto. Não gosta de falatório, não gosta de fofoca. Eu não gosto disso não. Falou comigo, vou chamar o irmão para consertar. Nada disso comigo, eu não sou falso não. Isso é uma pessoa fiel. É uma pessoa perseverante, está lá constante. Então, uma pessoa leal, verdadeira, confiável, honesta, essa pessoa é uma pessoa fiel. E a fidelidade é um dos atributos de Deus, irmãos. Ai de nós, se Deus não fosse quem Ele é. Sim ou não? Eu não conheço ninguém com tanta paciência conosco do que Deus. Porque tem hora que nem eu me aguento. Se eu fosse o Senhor, já tinha me fulminado. Porque tem hora que a gente dá trabalho, sim ou não? Sim, que tem hora que eu dou trabalho, eu fico com vergonha de mim, me perdoe, Jesus. Eu já era para estar em outro nível, Jesus. Mas Ele é fidelidade. Olha esse texto, Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, eu não mudo. Porque se eu mudasse contigo, eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Israel, não sois destruídos, não sois consumidos, porque eu sou fiel, mesmo você sendo uma pessoa infiel. Deus não nos trata como merecemos, irmãos, porque se Deus fosse tratar, não escaparia ninguém aqui. Escaparia? Não. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Porque eu sou quem sou. Eu sou fiel, leal contigo, acredito em ti. Porque eu não mudo, você não é destruído. Salmo 119:90. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Olha, um Deus que é o mesmo, digno de confiança. Ele é caráter, sabe aquele rocha? É uma rocha inabalável. Você pode confiar em Deus. Ele é o mesmo. Desde Abraão, Isaac e Jacó, de Moisés e Davi. Ele não mudou no século 21. Tem o mesmo caráter. Deus tem o mesmo pensamento e a mesma opinião. Ele tem os princípios que eu e você devemos obedecer. Porque se a gente quebra um princípio, o princípio nos quebra. Princípios são imutáveis. São as normas do reino dos céus. São os valores do céu que Ele estabeleceu aqui na terra. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. O padrão de Deus, o reino de Deus tem seus valores que é totalmente diferente. Quanto mais uma pessoa cresce em autoridade aqui na terra, mais orgulhosa ela é. Inacessível. Quanto mais tu cresce em autoridade espiritual, mais fácil de lidar, mais simples você é. Você é uma pessoa fácil. Você é uma pessoa acessível, porque você está imitando o Rei dos Reis. Amém? Que apesar de cheio de glória, veio e se tornou acessível. Gente, os valores de Deus são totalmente diferentes do padrão da terra. Como é que eu sou uma pessoa vamos dizer assim, de um nome, uma pessoa aí de um nível, e eu me converti, e eu fico acessível, simples, fazendo faxina no encontro com Deus, limpando. Como é que pode? Uma pessoa, eu tenho PhD e DD, sou doutor em divindade, mas converteu o camarada, ele é outra pessoa, não é mais orgulhoso. Pastor, me coloca aí o nome, porque eu vou trabalhar no encontro. Tu tem certeza? Tu vai lavar um monte de prato. Vou lavar prato, porque eu quero servir o Rei dos Reis, servindo meus irmãos. Como é que pode? Como é que pode? Se no mundo, quanto mais poder, quanto mais título você nem anda, porque você, eu não posso andar por aqui. No reino de Deus, você vê príncipes lavando banheiro. Porque ele está servindo o Rei dos Reis. E você vê pessoas que têm um nome, inteligentíssimas, que tem até um padrão social alto. Olha, me bota para lavar os pratos lá no encontro, pastor, porque eu vou fazer faxina. Tu vai mesmo? Vou, pode contar comigo. Porque o reino de Deus é assim,
É incrível. Por isso que parece que é um monte de doido. Mas somos doidos por Jesus. É doido por Jesus. Porque a gente tem um padrão. Quanto menor e mais humilde, mais cheio de glória de Deus e de autoridade espiritual. Você sabe o que é isso? A glória de Deus vem para quem imita o padrão do céu. A glória de Deus enche quem é parecido com Ele. E aí, Davi colocou esse Salmo 101. E Paulo era inteligentíssimo. Você sabe que na faculdade se fala sobre o apóstolo Paulo, o filósofo do Novo Testamento. O cara falava, acho que eram 4 idiomas. Inteligentíssimo. E esse homem, ele se colocou numa posição de servo. Lá em 1 Timóteo 1,12, colocar aí 1 Timóteo 1,12. Olha o que é que Paulo diz. Eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, quem me considerou fiel, designando-me para o ministério. Eu sou muito grato. Ele era um homem muito famoso na sua região, porque ele era um homem de posição, ele tinha uma autoridade de governo, ele era um homem culto, sentado aos pés de Gamaliel. Mas ele disse, olha, o que eu considerava valoroso, eu considero hoje como lixo, porque eu conheci alguém muito mais incrível, e eu sirvo a Ele. Para mim tanto faz morrer ou viver, contanto que eu viva para agradar a Ele. Paulo vivia para agradar a Deus, e ele dizia, eu sou grato, porque Ele me considerou fiel. Foi Ele que olhou para mim e disse, eu quero te chamar, porque tu és um homem fiel. Gente, uma coisa é eu considerar você fiel, outra coisa é Deus olhar para ti e dizer, fulano, ele é fiel. Não foi nem carne nem sangue que considerou Paulo fiel, foi Deus que aprovou a vida dele. Sabe, eu e você precisamos nos importar com o que Deus pensa sobre nós. O que é que Deus diz sobre você? Quais são os pensamentos? O que é que Deus está falando sobre as suas reações e a forma que você tem reagido? Você tem sido considerado um homem fiel, que alegra? Quando você é machucado, você é uma pessoa humilde, que renuncia a você mesmo e se humilha? Quando você está cheio, de mazela, como é que você se comporta? Porque essas horas são as horas dos testes. Hora de correção é hora de teste. Deus está olhando ao nosso coração. Paulo disse, Deus me considerou fiel. E ele disse, eu quero que você me sirva, Paulo. Seja meu representante para os gentios. Deus aprovou a vida de Paulo, sua vida no dia a dia. Então nós precisamos nos importar com o que Deus está pensando. Deus olha para você e diz, fulano, você é fiel. Você é um homem da minha confiança. Eu posso sim chamar você para me servir. Deus pode dizer isso de você. O que é que Deus tem pensado de você e de mim? Nós temos que nos importar. Tem horas que Deus vem me corrigir. Epa, esse comportamento aí, olha esse pensamento. Esse pensamento não convém, Cristiane. Não pense mal do seu irmão. Tenha os meus pensamentos sobre ele. Venha ouvir o que eu tenho para dizer sobre fulano. Quero que você enxergue o seu irmão com os meus olhos. Veja, seus pensamentos precisam me agradar, minha filha. Quero te dizer, meu irmão, Deus se importa com o que você tem pensado. Deus se importa com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos devem ser pensamentos de fidelidade aos princípios de Deus. E se você tiver pensamento de prostituição, pensamento mal contra o seu próximo, por isso que você fala mal, você primeiro pensa, depois você fala. Você precisa se arrepender, porque isso se chama infidelidade. Nós temos que ter o temor do Senhor no nosso coração. Amém, irmãos? Então, Davi escreveu esse salmo para ensinar princípios de fidelidade, para a gente praticar. E Deus, Ele é tão cuidadoso,
que o que ele exige e espera de uma pessoa para servi-lo é que seja fiel. Paulo falou isso. Não tem como Deus escolher uma pessoa infiel para servi-lo. Se Davi não queria, imagine Deus. O que Deus espera de alguém que quer ser um homem de Deus, na casa de Deus, é que ele seja encontrado fiel. Deus tinha falado de uma família. Lá em 1 Samuel, irmãos, no capítulo 2, é muito forte. Deus tinha falado os pensamentos dele sobre essa família. 1 Samuel, no capítulo 2. Foi a família do sacerdote Eli. 1 Samuel 2, versículo 27. Mas o comportamento de Eli foi de ser um homem infiel. Ele foi infiel a Deus e ele não corrigiu a infidelidade dos seus filhos. E Deus disse lá em 1 Samuel, capítulo 2, 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, eu disse que tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Eu falei sobre você ali, sobre os seus filhos, sobre sua família, que vocês iam ser sacerdotes na minha presença para sempre. Porém agora, diz o Senhor, olha como Deus estava chateado com o comportamento de Eli. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim, não quero mais você como meu sacerdote, nem seus filhos, nem sua família. Meu Deus, que palavra dura. Longe de mim tal coisa, porque o seu comportamento e dos seus filhos está reprovado na minha presença. Porque as pessoas vinham trazer ofertas e os filhos do sacerdote ali comiam as ofertas. E Deus mandou corrigir e eles não mudaram. E Eli sabia e não disciplinou seus filhos. Deus diz, longe de mim, porque aos que me honram, honrarei. Porém, as pessoas que me desprezam serão desmerecidas. E no versículo 35, 1 Samuel 2,35, ele diz, escolherei para mim um sacerdote fiel. Eu não quero mais você como meu sacerdote. Eu já encontrei um melhor do que você. E sabe quem foi que Deus achou? Um menino de 12 anos, que estava lá na igreja, morando lá. Deus olhou para aquele menino de 12 anos. É você que vai ser o meu sacerdote fiel. Porque eu não abro mão de pessoas fiéis trabalhando na minha casa. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Fidelidade é tudo para Deus. Eu vou escolher para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Então, eu quero falar para você. Você vai ler o Salmo 101. E você vai entender os princípios que Deus estabeleceu. Eu vou agora para o versículo 1. E a gente vai orar. Na próxima vez que eu pregar, eu vou terminar os outros versículos. Porque ele é bem pequenininho. O Salmo 101, versículo 1. Começa dizendo, cantarei. Coloque aí, por favor, o versículo 1. Salmo 101. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Então, Davi, quando começou a compor esse salmo, a escrever, ele começou a falar, eu vou cantar com a nação sobre a bondade e a justiça. Porque eu me comprometo a ser um rei justo e leal. Ele pecou, Davi pecou na área pessoal, foi uma vergonha. Mas você sabe, quando se tratava do reino, ele como rei, ele não admitia iniquidade. Ele não admitia injustiça lá no reinado dele. Você sabia disso? Como governante, ele foi muito reto. Ele procurou governar de acordo com os princípios da lei de Deus, da palavra de Deus. Mas ele não vigiou a vida pessoal. E aí, tu sabe, quando a pessoa não vigia a vida pessoal, perde a autoridade espiritual. Se você não vigiar a sua vida pessoal, suas posturas, você não tem mais autoridade para estar diante das pessoas. Tem gente que governa a casa de Deus
com pecados escondidos, é um líder na casa de Deus, posturas erradas dentro de casa. Mas sabe, irmãos, a pessoa pode até ficar em posição de autoridade por um tempo, mas Deus é verdadeiro e a verdade vai aparecer sobre aquela pessoa. E Deus tira a autoridade que Ele colocou sobre aquela pessoa, porque Ele é um Deus que observa como nós somos na nossa vida pessoal. Vocês estão entendendo isso, irmãos? A vida pessoal nossa ou nos dá autoridade espiritual ou nos reprova para não sermos líderes na casa de Deus. Se você não estiver andando em linha, na sua casa, no seu trabalho, se você não estiver sendo fiel, você não vai poder servir a Deus na casa dele, que você não tem autoridade espiritual. A autoridade espiritual se conquista num lugar que ninguém vê. Se chama vida pessoal. Por isso que você tem que ser íntegro no seu trabalho. Você tem que ser íntegro na sua faculdade. Você tem que ser íntegro na sua família. Porque ou você vai ser estabelecido como autoridade para estar assumindo posição na casa de Deus, ou você vai ser tirado. Porque Deus é um Deus observador. Amém? A autoridade se conquista no secreto. O que somos, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E Ele vai nos dando patentes espirituais. Quando Ele diz, fulano é fiel, é de caráter. Ninguém vê, mas eu estou vendo. Este aqui é meu filho amado, vocês não conhecem, mas há 30 anos eu conheço ele. Nesta terra, ele vive uma vida para me agradar. Por isso que quando Jesus saiu do batismo, foi para o jejum, sendo testado. Somos testados antes de começar algo de Deus na nossa vida. Deus vai testar quem você é. Tu vai passar por prova para aparecer a verdade do teu coração. Agora, se tu te humilhar, então, fores aprovados pelo Senhor, Ele vai te dar autoridade espiritual. A Bíblia diz que quando Jesus saiu do deserto, Ele saiu no poder do Espírito e começou o ministério público dele. Porque ele era um homem de autoridade no secreto. Então Davi, ele colocou, eu vou cantar a bondade e a justiça, porque toda vez que eu cantar, eu vou me lembrar que eu tenho um compromisso em ser um rei reto. Um rei que é justo. Eu preciso cantar a bondade e a justiça, porque eu me comprometo em viver os seus princípios aqui no meu governo. Por isso que depois que você vê o pecado de Davi, é uma destruição pública. Ele pecou no secreto, Deus disse, todo mundo vai ficar sabendo. Todo mundo vai saber. Você teve uma relação escondida, suas concubinas vão ficar no meio-dia e seu filho vai ter relação com elas. Todo Israel soube. Davi teve que sair correndo, fugitivo, que ia morrer por Absalão. É uma vergonha nacional. Quando pecamos no secreto, a vergonha é pública, irmãos. A vergonha é pública. E aí a autoridade é tirada. Davi foi perdoado, mas olha o governo dele. Foi muito envergonhado. Um irmão matou outro irmão. Um irmão estuprou a própria irmã. Tudo isso aconteceu com a família de Davi, quando ele pecou contra Deus no secreto. No secreto. Ele teve que ser disciplinado. Foi perdoado, mas a autoridade que ele tinha, irmãos, não tinha mais como antes. O governo dele não foi aquele governo. Todo mundo via a família dele uma vergonha, porque ele tinha pecado contra Deus. Isso é muito sério. Mas, como governante, ele procurou fazer as coisas certas, julgar de maneira correta. E ele disse, eu vou cantar para eu me lembrar que eu tenho um compromisso com a justiça e com a verdade. Porque a maioria dos governantes não tinha compromisso nenhum. Vivia uma vida terrível. Mas ele, através da sua prática, com os princípios morais do rei Yahvé, ele ia fazer que outras nações conhecessem que havia um Deus em Israel. E que Deus de Israel é um Deus da santidade, é um Deus de princípios. E quando Davi governou 40 anos, as nações da terra começaram a conhecer o Deus de Israel. Porque ele foi um governante comprometido com os princípios. Vamos ficar em pé, vamos orar pelas nossas vidas nessa hora. Então o Salmo 101
É um salmo que vai falar sobre princípios de uma vida fiel. O que Deus quer de você e de mim é fidelidade. Fale comigo. Deus está procurando pessoas fiéis para trabalhar no seu governo. Agora coloque a mão no seu coração e ore pela sua vida. Se tiver alguma área, algum comportamento que você não está tendo uma postura no padrão da palavra, de lealdade, de verdade, de se humilhar. Se você não está no padrão da palavra, olhando para o Rei Jesus, sendo o Rei dos Reis, viver um padrão de vida, para que a gente se tornasse imitador dele, do padrão dele. Se você olha para a sua vida e diz, Deus, eu preciso melhorar nessa área. Às vezes, Senhor, quando eu sou corrigido, eu sou cheio de direito. Eu não tenho uma postura de humildade. Deus, muitas vezes eu tenho dificuldade de perdoar quem me ofende. Eu fico orgulhoso, eu não quero mais conversa, eu me intrigo de verdade. Isso não é o padrão do céu. O padrão do céu é perdoar 70 vezes 7. Senhor, eu quero ter uma vida que corresponda ao Senhor. Eu quero ser uma pessoa fiel. Ore por você no seu trabalho. Você é fiel no seu trabalho? Você é fiel com seus patrões? Você é uma pessoa fiel nas suas amizades? Ou você fica falando mal pelas costas quando não gosta? Você é fiel na sua família, com a sua esposa, no que você vê na internet? Ou você fica vendo pornografia de madrugada? Você é uma pessoa fiel, que quando vê algo indecente já muda a cena, já tira do celular? Ou você fica se alimentando de sujeira? Quem você é, meu irmão? Se você perceber que tem áreas que você precisa de mudança, coloque diante de Deus agora. Porque sem Deus é impossível a gente mudar. Nós dependemos totalmente dEle para nos parecer com Ele. Dependemos totalmente dEle. Senhor, eu dependo totalmente de Ti. Eu quero mudanças no meu coração. Eu percebo, Senhor, que muitas vezes vem pensamentos que não Te agradam, sentimentos que não parecem com os sentimentos de Jesus. Eu quero mudanças na minha vida. Será que você pode orar por mudanças? Eu quero ser um pequeno Cristo. Eu quero que o Senhor olhe para mim e diga, meu filho é um homem fiel. Se parece com o meu caráter. Ele gosta das coisas que eu gosto. Também ele abomina o que eu abomino. Ah, meu filho é fiel.